Olá, hoje temos uma edição especial do nosso programa Rio Info. O Sindicato das Empresas de Informática do Rio de Janeiro, TI Rio, firmou um acordo tripartite, juntando também o SINDPD, Sindicato dos Profissionais de TI, e o Ministério do Trabalho e Previdência Social, num termo de cooperação visando dar mais prazo para que as empresas do setor possam se ajustar à legislação sobre contratação de pessoas com deficiência. Temos 3 ilustres convidados que vão nos ajudar a abordar esse tema. Veja como foi cada um desses bate-papos. Olá, nesse primeiro bloco nós vamos tratar da legislação que fala da contratação de pessoas com deficiências por empresas, e que esse ano foi até consolidada no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para tratar desse tema, nós estamos aqui com a doutora Cândida Machado, que é advogada e consultora do TI Rio. Doutora Cândida, conte um pouco para a gente como é que é essa questão, aí, o histórico dessa legislação. Bom, essa lei, a gente sabe, a gente tem historicamente, né, que a parte toda de cotas começa em 91, quando sai o primeiro regulamento previdenciário. Ali fixam as cotas, que são as cotas que são seguidas até hoje, variando entre 2% a 5% para empresas a partir de 100 funcionários. Então, John, a gente está falando de uma lei que já tem caminhando aí para 20 anos, né? Mas que durante muito tempo teve uma fiscalização tímida. Uhum. Né? E conforme todas essas políticas públicas que os últimos governos implementaram, elas naturalmente ganham um corpo, e é o corpo que, como você muito bem falou, ele se consolida em 2015, quando o estatuto ele é efetivamente publicado, depois de longos períodos de discussão. A gente acompanhou em algumas etapas. Então, o que a gente percebe é que começa a ter um foco maior para o incentivo a essa contratação desse público. Nessa linha, quer dizer, a gente também viu, até por conta disso que você está comentando, o assunto entrou em voga, apareceu na mídia, e aí mais fiscalizações foram acontecendo, não foi isso? Você até nos acompanhou aqui em reuniões que o sindicato TI Rio promoveu com as empresas para tratar desse assunto. Exatamente. Existe uma fiscalização que ela é feita em todos os segmentos, e elas são segmentadas. Então, era natural que em algum momento o nosso segmento de tecnologia também tivesse o seu bloco fiscalizatório, muito embora essas fiscalizações ocorram sem um prazo estipulado, né? Mas a gente sabe que existem períodos onde você coloca focos específicos em alguns segmentos. E aí chegou no nosso segmento com uma força um pouco maior, o que causou preocupação em muitas empresas, muitas delas, porque não tinham internamente uma estrutura capaz de receber por um lado e de outro lado selecionar também, porque essa busca de profissional, João, não é uma busca fácil. E aí a gente esbarra em muitos problemas que nós ouvimos das nossas empresas. A acessibilidade, porque a gente sabe que vive em uma cidade onde o acesso ainda é muito complicado. Essas pessoas, a gente achar profissionais capacitados efetivamente para o nosso segmento também é um outro complicador, e muitas vezes as empresas, quando contratam, querem fazer uma contratação coerente, não querem contratar para funções administrativas simplesmente, como a gente percebe em outros segmentos. E um terceiro problema, que é o de interesse também desse público. Primeiro porque, para quem já está no mercado, sabe que tem um certo peso, porque ele já tem a experiência profissional. Então tende a ser um público que é um público muito mais volátil. Se ele recebe uma proposta financeira melhor em um outro local, ele vai para esse outro local. E por um outro viés, aqueles que ainda não entraram, mas que hoje se beneficiam de algum programa governamental, eles tendem a se acomodar.
Entendi. E quando a gente pega o Estatuto Novo, a gente percebe que hoje o governo tenta inovar quando ele cria o auxílio inclusão. Né? Então, ele tenta tirar, e a gente espera que isso nos próximos anos, conforme essas políticas públicas forem sendo efetivamente estabelecidas, que a gente consiga ter um incentivo maior para a formação técnica real para as pessoas com deficiência, porque a gente sabe que hoje ainda é um grande dificultador, seja por uma tecnologia ou seja pelo acesso. E foram nesses pontos que a gente tentou fazer uma inovação quando as empresas procuraram o TI Rio para que a gente pudesse dar o auxílio. Agora, de forma objetiva, quer dizer, essa nova legislação, consolidando o que tinha por aí, ela trouxe alguma obrigação nova? Qual é o principal item dessa legislação que aflige as empresas? Certo. Ela mantém, na verdade, tanto a questão de cotas, então as cotas continuam as mesmas, a gente não tem modificação em relação a isso. O que a gente passa a ter são procedimentos fiscalizatórios que passam a ser incentivados com um maior rigor. Então, note que eles já existiam já procedimentos fiscalizatórios específicos para isso. O que a gente passa a ter é um controle maior do governo visando o cumprimento. Então, o que a gente pode esperar para os próximos anos é que as fiscalizações, elas naturalmente, elas se intensifiquem e elas fiquem mais rígidas, porque é isso que o Estatuto espera. Agora, você estava mencionando cotas, e eu sei que é uma tabela que você lembra mais ou menos o patamar inicial, como é que isso varia? Ela começa com 2% para aquelas empresas a partir de 100 funcionários, chegando a 5% para as empresas que tenham mais de 1.000 funcionários. A partir de 1.001 funcionários, a cota vira 5%. Então, ela vai escalonada 2, 3, 4 e 5 dentro dessas, a partir de 100, chegando a 5 a partir de 1.000 funcionários. Então, assim, fazendo aquela matemática, né? A empresa que já tem 100 funcionários, arredondando ali 2%, você tem, então, a obrigação de ter 2 pessoas com deficiência contratadas. Para aquela que tem 1.000 é 5%, então já vai para pelo menos 50 dessas 1.000 teriam que ser pessoas com deficiência, é isso? Exatamente, exatamente. E aí, o acordo que o TI Rio buscou fazer, e assim, fomos extremamente felizes em termos tido parceiros como o SINDPD de um lado e de outro lado o próprio Ministério, que foi que mais uma vez ele acolheu o sindicato, foi sensível ao que efetivamente ocorre no dia a dia, sem esquecer o lado do que a lei previa. E no sentido de auxiliar a gente a que estabelecesse parâmetros de forma que as empresas pudessem cumprir. Então, o que a gente tem hoje como os focos principais e que são os principais objetivos que esse acordo tem, é o prazo que a empresa passa a ter para que ela possa buscar esse profissional e que ela possa preparar esse profissional com mais calma. E aí a gente está falando de um prazo de 2 anos a partir do momento em que nós fechamos esse acordo. Então, esse prazo começou a contar em setembro. E, por outro lado, a gente conseguiu possibilitar a essas empresas que elas contratassem de formas especiais. Então, incentivando, por exemplo, o teletrabalho. Doutora Cândida, eu queria te agradecer muito, você até me deu o gancho, porque no nosso próximo bloco a gente vai tratar justamente desse acordo tripartite, Sindicato TI Rio, Sindicato dos Empregados SINDPD e o Ministério do Trabalho e Emprego, contando um pouco de como é que foi esse acordo. Então, te agradeço muito aí pela sua participação aqui conosco. Obrigada, João.
Nesse segundo bloco, nós vamos tratar do acordo tripartite firmado entre o TI-Rio, o Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio de Janeiro, o SINDPD, o Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Informática também aqui do Rio, e o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Para conversar com a gente sobre isso, está aqui conosco a doutora Tatiana Barreto, que é coordenadora do projeto de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e também auditora fiscal no mesmo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Doutora Tatiana, obrigado aí pela sua presença aqui conosco. E eu queria que você começasse contando um pouco, situando um pouco o antes desse acordo, como é que estavam essas fiscalizações, essa tentativa ou esse empenho de colocar mais trabalhadores com deficiência no mercado de trabalho, para a gente começar a nossa conversa. Bom, esse projeto de inclusão de pessoas com deficiência é um projeto que reúne pessoas muito engajadas. Geralmente quem trabalha nesse projeto são pessoas que se identificam com a causa. E a gente tem visto que muitas vezes a gente fiscaliza as empresas, elas não conseguem cumprir a cota, seja por um motivo ou por outro. A gente chega ao final do prazo de fiscalização, a cota está incompleta, a gente tem que autuar, é o nosso papel. E como a gente é envolvido com a causa, o nosso objetivo não é penalizar a empresa. O que a gente fica feliz é quando a gente termina uma fiscalização e que essa empresa consiga completar essa cota. E a gente estava vendo uma dificuldade em diversos setores. E a gente foi procurado pelos sindicatos para tentar fazer um termo de compromisso que pudesse dar uma outra esfera para essa possibilidade de contratação. A gente pensou em ampliar um prazo, mas com uma contrapartida também dessas empresas. E nisso a gente teve uma longa conversa, a gente teve várias reuniões, enfim, uma construção lenta, mas muito bem feita, para tentar resolver, ou pelo menos criar a possibilidade de resolver esse problema. Acho que não é a solução final, mas acho que é um caminho, porque a gente não acredita na simples penalização. Isso acaba gerando só uma reiterada fiscalização, mas não consegue a inclusão real. Quando eu falo inclusão, não é a pessoa ser contratada na empresa, ela ser de fato incluída na política da empresa, ser incluída pelos colegas, não sofrer preconceito, ter acessibilidade garantida. Isso que é inclusão, é um sentido bem mais amplo. A gente, sem dúvida, ficou muito satisfeito em poder celebrar esse acordo, porque, de fato, é um testemunho de que vocês também estão abertos às dificuldades que as empresas, muitas vezes bem intencionadas, até querendo buscar esse tipo de profissional, não conseguem preencher essas vagas. Então, eu lhe perguntaria, desse acordo, quais seriam os pontos que você destacaria em termos de prazo ou de cláusulas que foram colocadas, que você acha que... Pois é, o primeiro ponto importante do acordo é porque, apesar de a gente ter uma instrução normativa que prevê esse tipo de termo de compromisso, geralmente ele prevê mais caso a caso, empresa a empresa. E isso é bem complicado, porque a empresa tem que comprovar que realmente que vale a pena fazer um acordo com ela. E, nesse caso, foi um acordo muito maior, porque envolveu os dois sindicatos, então envolveu todo o setor. Nesse ponto ele foi muito inovador. Outra coisa é que a gente vinculou o prazo à aprendizagem profissional, que é uma possibilidade da pessoa com deficiência, que muitas vezes não tem acesso à educação como as outras pessoas, porque... o que a Cândida já estava falando, a própria possibilidade, a acessibilidade é mais complicada, a inclusão na educação é mais difícil. Então, a formação da pessoa até chegar ao mercado de trabalho, ela já enfrenta uma série de barreiras. Então, a aprendizagem profissional auxilia essa pessoa a ter essa formação e auxilia também a pessoa a ficar ali na empresa, permanecer no emprego. Terceiro ponto importante é a abertura, dentro de alguns parâmetros, claro, a possibilidade do teletrabalho, que diante do setor que já exerce esse tipo de trabalho, o trabalho remoto, isso dá a possibilidade de incluir pessoas que têm deficiências, que têm dificuldade de locomoção, por exemplo. Então isso cria uma série de possibilidades. Essa possibilidade só foi aberta, de teletrabalho, porque já é
uma prática que acontece de fato nas empresas. A gente teve esse cuidado, porque a inclusão é tratar a pessoa com deficiência como igual às outras, e dentro de cuidados para que isso não ocorra indiscriminadamente. Mas acho que esse foi um ponto também muito importante, porque facilita o acesso dessas pessoas que às vezes têm uma deficiência mais difícil da adaptação da empresa à pessoa. Então ela pode trabalhar de casa. Sem dúvida, isso é uma coisa inclusive que a gente, principalmente nas empresas de tecnologia, né, que estão mais habituadas a lidar com esses avanços, a gente realmente tem visto um crescimento grande de pessoas com ou sem deficiência fazendo uso do trabalho remoto. Então, sem dúvida nenhuma que é algo que vem a agregar esse acordo. Agora, as empresas que estão do setor, quer dizer, elas estão vinculadas ao sindicato das empresas de informática. Todas elas estão abrangidas por esse acordo ou é preciso fazer uma adesão a ele? É preciso fazer uma adesão. A gente tem um termo de adesão, a pessoa tem que entrar em contato com a gente do Ministério do Trabalho, dentro do próprio termo de compromisso tem meu e-mail pessoal para marcar uma data e assinar esse termo de adesão. As pessoas não são obrigadas, as empresas não são obrigadas a aderir, adere quem quer. Aquelas, por exemplo, que já têm a cota completa, não vejo por que assinar, não faz muito sentido. E aquelas que não quiserem também não são obrigadas. Agora elas vão ter menos prazo, elas não vão ter o mesmo comprometimento da aprendizagem, mas em compensação vão ter um prazo menor para resolver a cota. Então, assim, de forma resumida, né? Quer dizer, é um acordo opcional, mas que a empresa precisa efetivamente pedir para aderir a isso. Sim. O TI Rio também continua à disposição, não só o Ministério do Trabalho e Previdência Social, mas a gente aqui também pode fazer esse meio de campo e repassar o conteúdo do termo para quem quiser consultar. E, enfim, é voluntário. Quem já está cumprindo a lei não precisaria. Quem ainda precisa se adequar tem que olhar se já está se adequando rapidamente, se não está, e, enfim, avaliar se é interessante ou não. O acordo tripartite foi assinado no início de setembro e desde então ele está aberto para adesão de novas empresas interessadas. Mas esse prazo termina agora, em 31 de dezembro de 2015. Do ponto de vista prático, e considerando as festas de final de ano, eu acredito que as empresas realmente interessadas deveriam estar assinando a sua adesão no máximo até o final da primeira quinzena de dezembro. Uma das empresas associadas aqui ao TI Rio e que assinou já no início de setembro foi a Nasajon Sistemas, representada aqui pelo Carlos Ferreira, diretor da empresa. E antes até de passar a palavra para você, Carlos, eu queria lembrar que a Nasajon é uma empresa tradicional, já foi até eleita mais uma vez nesses prêmios de melhor empresa para se trabalhar na área de tecnologia. A gente sabe das reuniões que vocês têm um trabalho sério de contratação de pessoas com deficiência. E ainda assim vocês aderiram ao acordo. Conta um pouco para a gente desse trabalho que vocês já vem desenvolvendo e por que o acordo foi interessante para a Nasajon Sistemas. Na verdade, eu acho que, João, bom, prazer estar aqui com vocês.
justamente o fato de nós sermos uma empresa séria e preocupada com isso. A gente tem já deficiente físico, temos o nosso primeiro deficiente físico contratado há 8 anos. Mas a gente vem trabalhando com essa contratação nos últimos 5 anos de uma forma um pouco mais forte, e a gente percebeu que havia uma dificuldade enorme de contratação, muito grande mesmo. E a gente analisa cada processo que a gente faz e tal, e quando a gente vê que a gente via que não conseguia absorver, e por N razões, né, às vezes a gente, por exemplo, a Nasajão não está adaptada para todo tipo de deficiência, né? Então um cadeirante, por exemplo, teria dificuldade. A gente está num prédio, está do 18º ao 20º andar, então o próprio prédio não tem uma acessibilidade fácil, então os banheiros. Então a gente percebe dificuldade até de estrutura, tinha que treinar os gestores para poder entender isso, entender como lidar com essa deficiência, né? E que todos nós temos que aprender. Quando a gente percebeu que mesmo os nossos processos não estavam conseguindo trazer esses deficientes, a gente começou a ficar preocupado com isso. E a gente foi chamado pelo Ministério do Trabalho, a gente estava com uma cota semi-cumprida, e aí veio, inclusive, aí eu abro um parênteses bem curioso, porque a gente teve uma recepção do Ministério do Trabalho que, para mim, e aí pode ser até uma visão preconceituosa, foi surpreendente, positivamente surpreendente. Eu esperava um Ministério do Trabalho cobrador, um Ministério do Trabalho multador, e eu vi lá uma pessoa preocupada com o meu problema e entendendo do meu problema. Eu fui lá todo preparado com argumentação, mostrando um papel, né, com uma equipe lá, com um monte de papéis para mostrar. E aí lá fomos recebidos pela Tatiana, que é a fiscal naquele momento, e ela nos mostrou um ministério que eu não conhecia. Quer dizer, um ministério que estava realmente preocupado em resolver o problema e não em multar. E aí nos deu um prazo, e a gente cumpriu esse prazo, que a gente cumpriu, na verdade, houve na verdade 2 ou 3 prazos que a gente foi para cumprir cota, e num deles a gente cumpriu e faltava uma pessoa, e na verdade faltava um número só, uma pessoa, e aí quando a gente estava para ir na última, para mostrar aquela cota preenchida, a gente perdeu 3. E ali a gente percebeu que havia um problema grave, porque a gente contratava pessoas e, como disse a Cândida aqui, é um grupo volátil. Eles realmente saem por R$200 a mais, ou porque tem uma empresa assim, assado, e a gente não conseguia entender como lidar com esse profissional, que para nós é importante, além do ponto de vista da cota, mas também do ponto de vista de trabalho com as pessoas. Então, a empresa se torna mais humana com essas pessoas. E a gente viu a importância, a gente procurou então o sindicato que fez esse grupo, começou a trabalhar esse acordo, e aí começou o problema a ser resolvido para a gente, começou a desenrolar essa questão toda. Não, sem dúvida, como você falou, né, o Ministério foi receptivo e fez a legislação não é específica para as empresas de informática, né, não é uma coisa que só o pessoal de TI tem que cumprir, é para as empresas em geral, mas no nosso caso, o nosso setor, a gente teve essa felicidade de poder promover esse acordo, né. Durante esse período todo, você lembrou bem, né, assim, às vezes a gente fala assim, pessoa com deficiência, uns pensam num cadeirante, outros pensam num surdo-mudo, outros pensam num cego, e cada grupo desses às vezes se impõe desafios muito específicos para serem incluídos, né, como você está falando, a acessibilidade do prédio, dos banheiros, enfim, não é um desafio pequeno, principalmente para aquela empresa que está entrando na primeira nível da cota, né, que lá já tem 100 funcionários, mas de repente é ali que ela vai se confrontar com todas essas demandas que até então talvez não estivessem passando na preocupação delas, não é isso? É verdade. Agora, Carlos, um ponto que a doutora Tatiana comentou, e eu queria ouvir de você como é que está sendo isso lá na Nasajom, essa questão do teletrabalho, quer dizer, isso aí realmente é uma coisa que ajuda, você já tem alguma experiência em relação a isso, tanto do ponto de vista de quem já é um deficiente contratado ou até quem não é, isso, comenta um pouco isso para a gente. Pois é, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes do acordo, quer dizer, o que mudou em relação ao que nós tínhamos antes e passamos a ter depois. Quer dizer, o acordo abre uma porta importantíssima
a gente pode contratar com teletrabalho. Antes a legislação não permitia isso, porque admitia, e faz sentido, que você tinha que incluir esse profissional na empresa, trazê-lo para o ambiente da empresa. É uma realidade, faz sentido, mas o Ministério do Trabalho repensou essa questão, e já que as empresas de informática tinham isso como uma coisa recorrente, admitiram isso. Então você começa a abrir, quer dizer, eu falei agora da questão do cadeirante, agora já não tem mais esse problema. Se eu antes tinha problema com o cadeirante nas instalações da Nasazon, agora já não tem mais esse problema, porque ele pode trabalhar na sua própria residência. E aí a acessibilidade já existe, ele já tem aquilo lá. Então isso é fantástico para a gente. Uma vez que você pode trabalhar com teletrabalho, eu acho que você abre uma oportunidade fantástica para isso, e basta então as empresas passarem a adaptar as suas atividades. Muitas empresas de informática já fazem isso, então não precisam nem adaptar. Mas elas podem se adaptar a esse teletrabalho. E aí caberiam a elas agora a questão de achar os profissionais qualificados para as suas funções, que é um desafio bastante grande, mas que pode ser conseguido. Agora, as empresas que estão aderindo a esse acordo, elas vão ter um prazo maior, de até 2 anos, para conseguir se adaptar, mas elas também têm algumas obrigações, principalmente nessa questão de demonstrar investimentos no treinamento dessa própria força de trabalho ali para facilitar novas contratações. Sim. Como é que vocês estão vendo isso lá na Nasazon? Bom, para nós isso não é um problema. Na verdade, como eu disse, acho que o problema está em trazer pessoas para participar desses treinamentos. A acessibilidade nas ruas da cidade, a acessibilidade não é tão fácil, então isso é complicado para as pessoas de modo geral. Mas uma vez que eles venham, a gente está capacitado para treinar sem problema. Mas a gente pode contar também com o Sistema S e ONGs que são preparados para isso, para o jovem aprendiz e para ensinamentos como esse, e o próprio acordo prevê isso. Então, as empresas não precisam trabalhar com sua própria força de trabalho, podem usar essas empresas, essas instituições que existem exatamente para isso. Carlos, muito obrigado aí pela sua participação, foi sem dúvida nenhuma aí um ponto de vista importante para a gente também estar compartilhando aqui com o pessoal que nos assiste. Muito obrigado, João. Valeu. Obrigado.